Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 4. Se você observar o capítulo 4, ele é bem extenso, né? Ele vai até o verso 49, mas a sua Bíblia, ela não tem qualquer divisão do verso 1 ao 40, não é isso? Verso 1 a 40, você não tem a sociedade bíblica fazendo divisões, mas isso não quer dizer que não existam subdivisões no texto que possam ser pregadas separadamente. Veja, talvez sua Bíblia ela tenha essa informação. Uma subseção ela é dividida muitas vezes com a primeira letra na transição de uma seção para outra em negrito. Então, se você observar, a primeira letra do verso 1, o A de agora, ele está em negrito, não é isso? E lá no verso 9, o T de tão somente também está em negrito. Então, há uma subseção, uma subdivisão aqui do texto. A seção completa é do verso 1 ao 40. Isso, se fôssemos falar aqui de maneira hermenêutica, o correto seria pregado do verso 1 ao 40 direto. Mas é muita coisa. Não por conta da quantidade de versos simplesmente, mas pela quantidade de teologia que Moisés está tratando aqui. Então, eu vou seguir o que alguns comentaristas fazem, alguns pregadores fazem também, e dividir esse texto em pelo menos 3 partes. Tá bom? Do verso 1 ao 40 em 3 partes, a primeira até o versículo 8. Então acompanhe a leitura do verso 1 até o versículo 8. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este povo é gente sábia, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante de um Deus poderoso, que ensinou a Israel pelo seu profeta Moisés e que ensina-nos hoje pelos profetas que o Senhor levantou, os pastores da igreja, que devem, Senhor Deus, não receber revelação como Moisés, mas interpretar a que já foi dada. Então me ajude, Senhor, a interpretar, explicar e aplicar o texto de maneira fiel, de maneira justa e poderosa, Senhor. E ajude também o Teu povo a receber essa palavra como Tua palavra e não palavra de homem. Porque as profecias não foram dadas por vontade dos homens, nem pela sabedoria humana, mas pela Tua revelação e para a Tua glória. Ó Senhor, ajuda-nos nessa manhã. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Fazer o que Deus manda não é uma coisa fácil, senão Deus não precisava falar tantas vezes a mesma coisa.
É difícil você cumprir o mandamento do Senhor. E é difícil também você dar ouvidos à voz do Senhor. Rapidamente Deus fala conosco e nós nos esquecemos. Então Ele volta a falar novamente. É por isso que a nossa religião ela é muito repetitiva nesse sentido. Porque apesar do texto mudar, apesar da circunstância mudar na nossa vida, mas sempre é a mesma palavra que é dada. Você sai de sua casa todo domingo para ouvir o mesmo evangelho. Graças a Deus que é assim. Porque nós não precisamos de uma nova palavra. O que nós precisamos é nos acomodar e nos submeter à voz do Senhor. Então, assim como um pai e uma mãe precisam dizer muitas vezes para o seu filho o que fazer, e você percebe como rapidamente ele desvia a atenção. Você dá uma ordem ao seu filho, vá até a sua mãe, ele no meio do caminho ele acha um negócio mais interessante, ele para e já não se lembra mais a ordem que foi dada. E você tem que ir lá e novamente dizer a mesma coisa até ele chegar no ponto que você mandou. Todo pai e toda mãe sabe o que é isso. Todo filho também sabe o que é isso, porque nós somos assim. Desviamos a nossa atenção. Não prestamos atenção na palavra de Deus. Não nos submetemos à voz do Senhor. E é por isso que nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir a voz do Senhor. É preciso repetir. Além disso, em relação à atenção, você passa 2 horas assistindo um filme e você não se cansa. E se alguém perguntar a respeito da história do filme, você conta a história completa, E o outro vai dizer assim, não conte o final não, para eu não saber, porque senão eu não vou querer assistir o filme. Mas você sabe contar a história, porque você prestou atenção 2 horas seguidas, toda a trama, tudo aquilo que estava sendo ali narrado, você prestou atenção, sem se cansar. Mas 50 minutos, 1 hora de pregação, quando termina o culto, você não sabe mais nem o texto que foi pregado. Por que isso acontece, irmãos? Qual é a natureza desse nosso erro? Eu compreendo que todos nós temos essa tendência de esquecermos as coisas de Deus, porque, como a palavra de Deus diz, naturalmente o homem não quer as coisas do Senhor. A nossa natureza, ela tende sempre a querer aquilo que não é de Deus. Então, tudo que tem a ver com esse mundo, a gente presta atenção, a gente gosta de cara, mas as coisas de Deus eu preciso buscar e ouvir e fazer toda força e usar meu entendimento para prestar atenção e tentar gostar daquilo ali, até que com o passar do tempo aquilo ali passa a ser uma alegria, um gozo, e eu passo a ter prazer nas coisas de Deus, como nós acabamos de cantar. Mas não é fácil e nem é natural. O livro de Deuteronômio ele nos prova isso, porque uma das palavras mais usadas, ou uma expressão mais usada no livro de Deuteronômio é ouve, ó Israel. Você vai ouvir muito isso ainda durante todo o livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel. Veja, aqui ele começa dizendo, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Preste atenção, Israel. Agora capítulo 6 do mesmo livro. Estes, pois, verso 1, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra que passais a possuir. Agora verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda. Verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, sempre a mesma palavra sendo utilizada. Porque não é só para ouvir, é para ouvir e prestar atenção. É para ouvir e cumprir. A ligação é, veja os estatutos que estão sendo dados por Deus, por intermédio de Moisés, e prestem atenção para cumpri-los. Se isso não fosse verdade para a nossa época,
Eu não precisaria, no começo do culto, dizer: desliga o celular, preste atenção, não vá no banheiro, cuide da criança, veja isso. Se não fosse necessário, irmãos, todos nós precisamos desse tipo de aviso, porque nós caímos exatamente no mesmo erro. Ouve. E às vezes, externamente, nem precisa você, né, o pastor está olhando, e ele nem precisa exortar, porque você está olhando. E você está numa postura boa, e você está aparentemente prestando atenção, mas na verdade o teu pensamento está amanhã na conta que tem que pagar. O teu pensamento está no trabalho que tem que fazer amanhã, no que precisa resolver em casa, na feira que precisa ser feita, na louça que precisa ser lavada. Escutem, irmãos, ouve Israel, os estatutos e os juízos que Deus tem para te dar hoje, porque eles te darão sabedoria. Veja como é que, voltando lá para Deuteronômio 4, o que é dito no começo e no final desse texto, verso 1: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Agora veja o verso 40: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo o sempre. Veja, o que você está ouvindo aqui hoje de manhã não é um filme que vai servir para te divertir, tem sua função na nossa sociedade, mas você está ouvindo uma pregação que é para você, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, é para a eternidade. Quando você ouve a palavra de Deus, isso implica em mudança de vida na sua casa, consequentemente, numa mudança de educação para o seu filho, que vai aprender como se deve viver e vai replicar isso para o filho dele. Então, como somos tolos, irmãos, de dar mais atenção à conversa de um amigo, ao problema que vai acontecer ainda amanhã, a um filme ou coisa do tipo, e não damos atenção à pregação do Evangelho, que tem implicações não só para hoje, mas para gerações adiante. Um determinado autor um dia disse: todo sermão te coloca mais próximo do céu ou do inferno. Me diga qual outra coisa é mais sublime do que essa. Me diga o que é que mais deve tomar conta da sua atenção do que a palavra de Deus. Vai te colocar você, seus filhos e seus netos mais próximo do céu ou do inferno. É por isso que, como um bom pai, Deus diz: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje te ordeno. Uma outra implicação que é dada ainda no verso 1 é: para que vivais e entreis e possuais a terra. Veja, porque a pregação que está sendo dada aqui por Moisés, ela tem uma implicação para a eternidade: vida ou morte. Vida ou morte. Ele vai dizer isso com todas as letras logo em seguida. Verso 3: os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Então, no primeiro verso, ele declara os princípios e implicações da palavra. Ouça, porque a minha palavra, mas ouça também pelas implicações que ela traz para a sua vida, vida e morte. E ele coloca aqui como referência um caso que foi tratado lá em Números, o caso de Baal-peor, o caso da idolatria, mais uma vez um caso de idolatria de Israel. Os que seguiram a idolatria e não se submeteram à lei de Deus, morreram. Mas vocês que permaneceram fiéis, vocês continuam vivos. Por
que ele está dizendo isso? E ele cita, né, ele fala sobre os vossos pais. Os vossos olhos viram, né, embora seja a terra a história dos vossos pais, mas os vossos olhos viram. Por que ele está dizendo isso aqui? Veja só. Essa não é a geração que saiu do Monte Sinai, né? E assim, entenda que a Bíblia conta geração por aqueles que dão conta de si mesmos, que são responsáveis por si mesmos. Então, essa geração, muitos aqui estavam lá no Monte Sinai, né? Saíram, passaram 40 anos no deserto, mas eram muito pequenos. Os que estavam vivos ainda eram muito pequenos na época. Eles não tinham entendimento, eles não podiam falar sobre si mesmos. Por isso que ele diz que os vossos olhos viram. Alguns viram com seus próprios olhos, mas a história dos pais é a história deles. Esse é um princípio muito comumente repetido também na Escritura. O que aconteceu com meu pai tem relação comigo. É um pouco mais complicado de entender na nossa época, porque veja só, ali o seu pai sempre era um crente, no sentido de que ele sempre estava na igreja, ele sempre estava debaixo do pacto. Então essa relação pactual era sempre vista de pais para filhos. Hoje eu preciso entender isso aqui, que não é o que aconteceu com meu pai que vai acontecer comigo necessariamente, porque isso é a desculpa que, por exemplo, o bêbado dá. Eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. E aí fica uma coisa sem sentido, porque Deus liberta, porque a palavra de Deus liberta. Então o que aconteceu com meu pai não necessariamente vai acontecer comigo se ele está fora do pacto. Mas o que está sendo construído aqui é um pensamento orgânico da igreja. As gerações da igreja, elas têm ligação umas com as outras. É por isso que no segundo mandamento é dito que você não deve fazer imagem de escultura. Por quê? Para que a ira de Deus não caia sobre a terceira e quarta geração. Que ligação é essa? Porque aquele que não crê no Senhor vai ensinar a não crer os seus filhos. Então 3, 4 gerações são amaldiçoadas. Há um pacto entre eles contra Deus. Mas aí ele diz: mas aqueles que são fiéis a mim, eu derramarei da minha misericórdia até 1000 gerações. O texto não potencializa a ira de Deus simplesmente, porque é potente, mas ele potencializa a misericórdia para até 1000 gerações. Logo, o que eu faço com a minha vida, como eu ouço a pregação, como eu dou ouvidos à palavra de Deus, não impacta só na minha vida, mas na minha vida e dos meus filhos. Por isso, cuidar para ter pregação fiel não é uma questão, né, para deixar para os seus filhos. A loucura de hoje é essa. Veja como as coisas estão mudadas. Agora não é mais o pai e a mãe que decide a igreja que a família vai congregar, mas são os filhos que vão dizer a igreja que vai congregar. Por quê? Tem salinha. Como é que eles são tratados na salinha? Como é que é o ensino que é dado ao meu filho fora do culto? E não só isso. Como é que é a pregação para a juventude? Tem culto jovem? Tem algum tipo de programação para a mocidade? Então, o meu filho começou a governar a minha vida espiritual. Já não sou eu que digo a ele o que ele tem que fazer, mas ele que vai dizer a mim, a igreja que eu tenho que congregar. E a desculpa parece ser muito piedosa, porque eu tenho que levar meus filhos quando eles se sentem bem, para que eles fiquem na igreja. Ora, então o objetivo é colocar seu filho na igreja, seja qual for, porque ele, usando esses termos, esses critérios, o seu filho vai para a igreja que mais agrada a ele. Mas ele não deve, nem ele, nem ninguém, deve ir para a igreja que mais lhe agrade. Você deve ir para a igreja que mais agrada a Deus. Não é a igreja que mais me agrada como homem, usando os meus próprios critérios, mas a igreja que mais agrada ao Senhor. Usando como referência aquele jargão muito conhecido no nosso meio, né? Você prega o evangelho e
indica a pessoa para ir para a igreja mais próxima da casa dela. Não. Você não faz isso. Você não deve fazer isso. Você deve indicar a pessoa ir para a igreja mais próxima da Escritura e não da casa dele. Nós tivemos casos aqui de pessoas que andavam 280 quilômetros para vir para o culto, manhã e noite. Vinha passar o final de semana e voltava. Nós temos casos de irmãos que moram fora de Campina Grande até hoje. Moram aqui no Brejo Paraibano, não sabem. E saem todo dia, manhã e noite estão aqui. Por que isso? Tem igreja lá. Por que não fica lá? Você já parou para se perguntar por que pessoas andam quilômetros e gastam o seu dinheiro, gasolina cara, tempo, para vir ouvir a palavra? Porque isso implica na vida deles. E não só na vida deles, implica na vida dos filhos deles. É por isso que a gente faz tanto esforço para ouvir a pregação. Ouve, porque é vida ou morte. Não tem outro caminho. Não tem meio termo. Desde o Éden o Senhor disse: se você comer do fruto, certamente morrerá. O que implica, na situação contrária, se você não comer, certamente viverá. Agora, Moisés diz: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Vocês estão vivos. Ele cita aqui também o que em vida eles já viram. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez. Fez por Baal-peor, consumindo, e fez por Israel, dando vida. Agora, qual a distinção dos que sofreram em Baal-peor para esses que estão vivos aqui? Porque esses não pecaram naquele pecado, mas eles pecaram em outros pecados. Então por que eles vivem? Eles vivem porque eles estão debaixo da graça do Senhor. Eles não são incrédulos, mas creem naquilo que viram. O que suporta a lei que está sendo dada aqui são dois princípios. Veja, no primeiro verso é dito: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, veja, ele cita a palavra Senhor, aí depois, Deus de vossos pais vos dá. O Senhor aqui, como claramente todos veem, em caixa alta, o tetragrama, né, do nome de Deus, Jeová, aqui em hebraico. Então esse é o Deus da aliança, é o Deus que se revelou a Moisés. Tudo que ele está dizendo aqui, todas as ordens que são dadas, tem por fundamento principal quem Deus é. Vocês devem ouvir o Deus de vossos pais, porque ele fez aliança com esse povo. O fundamento da fidelidade a Deus é a aliança com Deus. Mas não é só isso. Ele chama a atenção para um detalhe duas vezes. Verso 1, agora pois. Por que o texto começa assim? Agora pois. Porque isso é uma conclusão. Ou seja, tudo o que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 3 é a base e fundamento para o que ele vai dizer agora. Preste atenção nisso, veja, volta comigo, capítulo 1, Deuteronômio 1. Você tem aqui a formação da liderança da igreja, nomeação de auxiliares, tudo está sendo dado aqui no capítulo 1, o relatório dos espias, né, o avanço da igreja, capítulo 2, a jornada, eles estão caminhando. Isso não é novidade para quem está lendo, porque isso aqui já foi tratado de Gênesis até o livro de Números. Ele está repetindo a história e dando a conotação teológica, como os irmãos já conhecem esse sistema de Deuteronômio. E ele vai
né, fazendo a progressão do povo de Deus pelo deserto até chegar nas portas da terra prometida. Aí ele diz assim, no verso 1, capítulo 4: agora, pois. Ou seja, tudo o que aconteceu até agora é fundamento para o que vai dizer agora a respeito da lei. O que é isso? Nós temos aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 o chamado prólogo da lei, em Deuteronômio. Existe um prólogo menor que os irmãos conhecem: eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prólogo mais conhecido. Lá em Êxodo é assim, Êxodo 20. Mas aqui o prólogo é mais extenso. Por que mais extenso? Porque ele está fazendo o povo voltar a lembrar de tudo que Deus fez na passagem pelo deserto. Então tudo que Deus fez é motivo para a fidelidade. Mas antes disso, quem Deus é motivo para a nossa fidelidade. Por que eu devo obedecer os estatutos e juízos que vão ser dados? Veja, capítulo 4 é o capítulo que antecede o capítulo da lei, capítulo 5. Então ele está dizendo, tudo que aconteceu é fundamento para você fazer o que eu vou dizer agora. Porque eu vos libertei e por quem eu sou, vocês devem me obedecer. Vocês não vão obedecer para serem salvos. Ele lembra a história da salvação para constranger o povo à fidelidade. Por que você deve se submeter à lei de Deus? Não é porque Deus é teu Senhor simplesmente. Porque Faraó também era Senhor, em outro sentido. Mas Faraó te levou para a escravidão. Esse Deus te libertou. Você cumpria as ordens de Faraó nesse mundo porque ele é tirano e porque ele te forçava a fazer o que ele queria. Mas esse Deus não fez assim. Vocês viram com os vossos olhos todo o bem que Deus te fez. Agora, pois, ouve os meus estatutos e juízos que hoje te ordeno. É muito diferente servir a Faraó e servir a Deus. Quando você era do mundo, você não tinha querer, você não tinha gosto, você não tinha relacionamento com o teu Senhor. Mas agora, depois de tudo que Ele fez, e os vossos olhos viram o que Ele fez, vocês devem se submeter a Ele, como um filho se submete ao Pai. Como é que eu devo fazer isso? Veja, eu entendi já o fundamento. É quem Deus é e aquilo que Ele fez. Por isso que eu devo ouvi-lo. Pelo caráter de Deus e pela obra da redenção do Senhor. Como eu devo me submeter? Verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Interessante, né? Os mandamentos são do Senhor vosso Deus, mas quem manda é um homem. Você não vai escutar Deus falando no seu ouvido os mandamentos, mas Deus vai usar um homem para falar. A falsa ideia das pessoas hoje é que em algum momento no período bíblico Deus falava com todas as pessoas. Isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Não existiam revelações gerais, relações individuais para todos. Individuais e gerais no sentido de que todos tinham uma revelação. Não é assim. É fato que Deus falava com o seu profeta. E o profeta falava ao povo. E por que a ordem é essa? E por que Deus não falava um por um? Porque Ele estava já antecedendo o que viria depois. Porque não há só organicidade na revelação. Não existe um todo comum apenas, mas é progressivo. O que Deus está fazendo aqui,
Ele está antecipando o que vai acontecer lá. Então, se Deus falasse com todos, no sentido de uma revelação para cada um, o que viria depois era uma Bíblia para cada um. Você entende? Seria uma revelação bíblica textual para cada um, histórias distintas para cada um. Mas ele não falava assim. Ele falava com o profeta e o profeta falava o povo. Porque o que é que vai acontecer depois? Essa palavra vai ser escrita. Deus, por meio da palavra, fala ao profeta e o profeta fala ao povo. Essa é a antecipação da progressão da revelação. Ele diz: guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Os mandamentos são dele, que eu vos mando, diz Moisés. Que mandamentos são esses? Certamente ele está se referindo aqui aos 10 mandamentos e todas as suas implicações. As 10 palavras e as suas implicações. Mas aí vem uma grande advertência. Você não deve nem acrescentar, nem você pode também diminuir. Você tem que falar exatamente o que está na palavra. Daqui você tira um princípio para o culto, para a vida, para o trabalho, para a pregação. O que eu devo fazer, como eu devo pregar, como eu devo viver. Eu devo viver debaixo da lei do Senhor. Eu nem devo acrescentar e eu não devo diminuir. E por que isso precisa ser dito? Isso é dito muitas vezes. A gente vai acompanhar daqui a pouco, quando eu for falar do propósito dessa verdade. Nós vamos ver alguns textos que repetem essa verdade. Mas por que ele está dizendo aqui? Porque naturalmente não é assim. Naturalmente Eva disse, porque Deus disse que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não deveríamos nem comer, nem tocar. Porque ela acrescenta palavras à boca do Senhor. E imediatamente depois ela diz, porque senão você vai morrer. E ela tira a palavra, certamente morrerás. Ela faz exatamente o que não se deve fazer, acrescentando e diminuindo. Qual foi o fim de Adão e Eva depois de fazerem isso? Eles quebram a lei do Senhor. Agora veja o que é que está sendo explicado aqui, verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Para quê? Para que guardeis os mandamentos. Então, o propósito de não acrescentar e nem diminuir é para que você possa guardar o mandamento, conforme foi dado. Porque se você acrescentar, já não é mais um mandamento que você está guardando, é outra coisa. E se você diminuir, já não é mais um mandamento, é outra coisa. Lembre-se, por exemplo, o que faziam os fariseus. Eles acrescentavam e diminuíam. E aí, quando o Senhor aparece, Jesus Cristo, como profeta se apresentar, Mateus capítulo 5, observe comigo. O que é que ele diz? A partir do verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, se referindo aqui no Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que ele vai citar aqui escriba e fariseu? Porque era justamente o que os escribas e fariseus faziam. No verso 19, quando diz assim, violar um dos mandamentos, aqui a tradução poderia ser afrouxar, poderia ser perverter, mudar. Era o que eles faziam.
eles mudavam o mandamento, violavam o mandamento e depois mandavam o povo cumprir. E diziam, isso aí é a palavra do Senhor. Só que se você acrescentar ou você diminuir, já não é mais a palavra do Senhor que você está cumprindo, mas é a palavra de homens. É por isso que eu não devo me submeter a nenhuma tradição humana no que diz respeito à minha religião. Porque senão estou me submetendo à palavra de homens e não estou guardando os mandamentos do Senhor. É por isso também que a igreja, em relação ao culto, não tem autorização nem para acrescentar nenhum elemento, nem para diminuir. Eu não posso chegar aqui hoje de noite e dizer, irmãos, olha, hoje nós vamos ter um vídeo na hora do louvor, na hora de cantarmos salmo. Não pode. Eu não posso pegar e colocar uma peça no lugar da pregação. Por que eu não posso? Primeiro, porque eu não tenho autorização, eu não sou Deus. E segundo, porque senão os irmãos não vão guardar os mandamentos. Assim também, na hora de colocar lei sobre a nossa casa. Se você começar a inventar lei dentro da sua casa, seus filhos não vão aguentar, porque já não é mais a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas é tua lei. É por isso também que em muitas denominações onde há o princípio do usos e costumes, que são leis de tradição humana, que não foram criadas por Deus, não pode usar barba, mulher não pode usar calça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sem ter fundamento bíblico, as pessoas não suportam. Por que não suportam? Porque ninguém vai guardar um mandamento que não seja do Senhor. E quando eles guardam, pensando que aquele mandamento é de Deus, não é o mandamento de Deus que eles guardam, mas é outra coisa. Textos que repetem essa verdade, abra comigo Eclesiastes capítulo 3. Verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe retirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Você não pode acrescentar e não pode tirar de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Acrescentar algo às minhas palavras, muitas vezes a gente diz assim, deixa eu completar o que você falou. É possível, porque nenhum homem consegue falar tudo a respeito de tudo. Agora, acrescentar palavras à boca de Deus, isso é dizer que Deus é imperfeito. Então, nada acrescente. Vocês devem temer o Senhor. Ou seja, vocês devem se colocar no seu próprio lugar e saber que o Senhor é perfeito. Agora, Provérbios capítulo 30, verso 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Veja, o sujeito que aumenta alguma coisa na palavra de Deus, ou diminui alguma coisa na palavra de Deus, ele torna Deus mentiroso. Porque a verdade já não é mais de Deus, a verdade é dele. Isso é tão grave, que você está fazendo Deus de mentiroso. Mas na verdade a Bíblia diz, você é um mentiroso. Não faça isso para que te repreenda e sejas tu achado mentiroso. Porque você está querendo dizer que a palavra de Deus é mentira, quando na verdade o mentiroso é você. Último texto, Apocalipse capítulo 22. Verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa
das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém tem dúvidas ainda a respeito de quão é maligno acrescentar ou diminuir algo da lei do Senhor, preste atenção nessas palavras. É questão de céu e inferno, vida e morte, se você se submete à lei do Senhor ou não. Não desejemos ser melhores do que Deus. O que Deus falou, irmãos, é perfeito, nem precisa ser acrescentado e nem diminuído. Agora, voltando lá para Deuteronômio 4, a última parte do texto, a partir do verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus e estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. A pergunta aqui de Moisés é muito sábia. Ele começa a fazer comparação entre Israel e as outras nações. O que é que Israel tem de melhor em relação a outras nações? Quando ele fala grande nação, é um povo numeroso, é verdade, mas não era a maior nação. Mais adiante, no próprio livro de Deuteronômio, é dito: eu não vos escolhi, Deuteronômio 8, porque vocês eram o maior povo, a maior nação, o mais poderoso. Não, eu vos escolhi porque eu vos amo. Esse é o motivo de Deus amar o povo, porque Ele escolheu, e Ele escolheu porque Ele ama. Mas não é a maior nação, é uma grande nação. Onde está a grandeza de Israel? Que povo tem uma lei como essa? Ele chama o povo de nação sábia e inteligente. Os povos vão ver a vossa sabedoria e eles vão dizer: que povo sábio e inteligente. É difícil a gente perceber isso hoje, né? Veja aqui, fazendo toda a correlação adequada, Israel, né, ele está para a igreja. Então, a igreja é nação sábia e inteligente. Por quê? Porque está na lei do Senhor. Agora, por que as pessoas não dizem isso? Preste atenção como é que acontece. Quando você pode até ter um bom desenvolvimento científico, por exemplo. Você está bem na academia, você está lá cursando o curso de seja lá do que for, e você é uma pessoa que se dedica, pesquisa, está no laboratório ou está desenvolvendo alguma tese. E quando o sujeito sabe que você é crente, aí ele começa a ter reserva com você. Como é que pode uma pessoa tão inteligente como você acreditar nesse tipo de coisa? Isso é coisa para gente que não tem conhecimento, ignorante. É assim que acontece. Eles, ao invés de nos chamar de nação sábia e inteligente, é o contrário, nos chamam de ignorantes. Agora, vamos colocar em teste: quem são os ignorantes? Você pega o sujeito mais simples da igreja, a família mais simples da igreja. E quem é pastor, presbítero, diácono, tem essa possibilidade. A gente vai para a casa das pessoas, a gente conhece. E você vai na pessoa mais simples da igreja, a família mais simples. Os filhos estão todos bem criados, obedientes, bem cuidados, com a palavra de Deus na boca. Aí você vai na casa do sujeito que é o cientista, e é uma bagunça. Filho desobediente, bate no pai, não há respeito, a mulher não respeita ele, ninguém se respeita, é uma confusão só. Ele vive te pedindo
algum tipo de conselho, mas ele diz: vocês são ignorantes. Quem é ignorante na igreja? Se tem a palavra de Deus, você é sábio e inteligente, ainda que seja a pessoa mais simples daqui desse mundo. Mas se você é um homem mais poderoso, sem Deus, você é o pior ignorante desse mundo. A ignorância não está na quantidade de livros que alguém leu, mas na rejeição ou não da palavra do Senhor. Ele diz: certamente este povo, este grande povo, é gente sábia e inteligente. Por isso que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Além de sabedoria e entendimento, ele diz: que nação tem um Deus tão chegado como o nosso? Não é um Deus, ele diz aqui, é o nosso Deus. Sempre há esse uso do pronome de posse, né? Teu Deus, meu Deus, o nosso Deus. Não é um Deus distante. O Deus a quem nós adoramos, o que nos dá a lei, é nosso Deus achegado. É um amigo achegado. Não é teu igual, é teu Deus, mas é teu Deus achegado. Aí ele diz: quando o invocamos. Um crente pode reclamar de qualquer coisa nesse mundo. Não deveria, mas até pode. Mas nunca ele vai poder dizer que está só. Nunca. Deus é nosso Deus achegado. Quando você está na tribulação, Ele socorre. Quando você está angustiado, Ele é a paz. Quando você está doente, Ele tem promessa de cura. Quando você morre, Ele é a certeza da vida. Que Deus há mais achegado do que esse? Se você abre sua boca, Ele te ouve. Você nunca pode dizer que está só. Mas para isso acontecer, para que você nunca se sentisse só e sempre tivesse Deus como seu amigo achegado, o Filho de Deus precisou dizer: Deus meu, porque tu me desamparaste? Para que você nunca se sinta só, Cristo se sentiu. Para que nunca você se sentisse desamparado, Ele foi desamparado. E agora, com essa obra que Ele fez e completou na cruz do Calvário, Ele diz: agora, pois, ó igreja, ouve os meus estatutos e os juízos que eu vos dou. Não se sintam só, eu vou com vocês. Não tenham medo da minha justiça, porque eu sou a tua justiça. Lhe chamam de ignorante? Eu te digo, você é sábio e inteligente se você cumprir a minha lei. E você vai provar isso na sua casa. Os grandes e poderosos perdem seus filhos, bêbados, drogados, fazendo todo tipo de loucura. E os teus filhos estão bem criados na casa do Senhor. Quem aqui é sábio e quem é o ignorante? Vamos colocar à prova. Quem é o sábio e ignorante? Eu, que creio no Senhor, e quando tem um problema eu sei exatamente o que fazer, ou eles que precisam estar em terapia toda semana, pagando caríssimo para que alguém escute eles 1 hora e nada mais. E eu tenho o Senhor à minha disposição quantas horas eu quiser. E Ele, não achando pouco, ainda deu à igreja, que nos traz amigos achegados, pastores achegados, e que eu posso chamar e pedir: ouça minha luta, minha dor,
E quando aquela pessoa que é ministro de Deus está ouvindo, eu posso dizer: eu tenho um Deus achegado, que se preocupa comigo, que não me ouve só nas orações, mas ouve também durante os aconselhamentos. Daí você entender qual é o momento mais importante da minha semana. Quando é aberta a palavra de Deus, e Deus diz: ouve, ó Israel, os meus estatutos e os meus juízos. Vejam tudo o que eu vos fiz. E aí é o relato da redenção. E você se lembra de tudo que Deus já fez por você. Eu vos dei vida. Eu sou Deus achegado. Cumpram a minha palavra. E ainda, quando somos constrangidos por conta do nosso pecado, Ele nos lembra: se você não é justo, eu sou a tua justiça. Se você não tem sabedoria, eu sou a tua sabedoria. Se você não tem salvação, eu sou a tua salvação. Ouçam, prestem atenção. É tudo que Deus quer. E sigam a voz do Senhor. Vocês vão ser o povo mais sábio desse mundo. A família de vocês vai ser a família mais inteligente dessa terra, porque viverão debaixo da voz do Senhor. Glórias a Deus por isso, irmãos.